Fala galera, tudo bem com vocês? Thiago de Biologia, e conforme eu prometi na última aula, ou seja, no nosso último encontro, chega de falar de plantas. Hoje a gente vai falar e começar ao longo das próximas aulas a falar de um reino que é muito interessante e que tem um pouquinho mais de afeto em relação aos estudantes do que o reino anterior, que era o reino das plantas, que acaba sendo o reino animal, tá bom? Antes de começar a nossa aula, de eu mastigar direitinho o conteúdo para vocês, dessa parte inicial do reino animal, não se esqueça daqueles comentários. Assine nosso canal, curta os nossos vídeos e também não esqueça de adquirir nosso material para você poder acompanhar os comentários, as questões, fazer anotações, entre outros tipos de coisa, tá bom? O procedimento é o mesmo de sempre, quem está acostumado a assistir minha aula já sabe. A gente vai lá, faz a leitura do enunciado da questão, vamos saber do que a gente está falando, vamos para o quadro, mastigamos direitinho o conteúdo, depois a gente volta lá e gabarito o item, beleza? Então vamos para a primeira parte da nossa aula, que vai ser a leitura do nosso enunciado. Vem comigo, por favor. Dentre as características apresentadas abaixo, marque aquela que justifica a inclusão de um ser vivo no filo Porífera e não em outros filos de outros animais, tá bom? Beleza, pessoal. Então, podemos observar que os animais que eles vão falar serão os animais chamados de poríferos. Só que tem uma coisa, gente. Antes da gente falar sobre o que são animais, ou sobre o que são poríferos, entre outros tipos de coisa, a gente vai fazer a revisãozinha, algumas características que são extremamente básicas para você entender o conteúdo daqui para frente, ok? Então, por favor, venham comigo no quadro. Aqui, pessoal, deixa eu trocar de posição aqui. Aqui eu separei para vocês algumas características que são básicas e a gente vai falar ao longo das nossas próximas aulas, tá bom? Note que temos vários desenhozinhos, então fique atento porque eu vou falar para depois você completar no seu esqueminha aí, tá bom? O primeiro desenho que eu separei para você faz referência à primeira característica, que seria o que a gente chama de tipo de simetria. Então, a primeira característica, tipo de simetria. O que seria esse tal desse tipo de simetria? Simetria seria você realizar um corte imaginário, ninguém vai cortar um animal de verdade, independente de qual seja, mas vai realizar um corte imaginário e vai ver quantas partes iguais a gente pode gerar, ok? No nosso primeiro desenho, que eu tentei fazer uma borboleta para vocês, você pode perceber que a única forma da gente conseguir gerar duas partes iguais, caso a gente corte esse animal em um plano imaginário, acaba sendo dessa forma aqui, ó. A gente vem aqui, traça uma linhazinha, e dessa forma a gente gera duas partes iguais. Quando eu vou lá e só consigo gerar duas partes iguais num animal através de um corte imaginário, a gente vai chamar então esse animal de portador do que a gente chama de simetria bilateral, já que a gente só pode gerar dois tipos de partes iguais. Isso, por exemplo, acontece em borboletas, entre outros animais que a gente ainda vai ver ao longo das próximas aulas. Nesse caso aqui eu tentei desenhar para vocês uma anêmona. Ok? E essa anêmona que você pode reparar é o seguinte, se a gente pegar a anêmona, passar um plano imaginário, podemos perceber que a gente corta aqui em parte igual, aqui em parte igual, aqui em parte igual e aqui em parte igual. Ou seja, se eu passar uma linha imaginária nesses tipos de animais, desculpa, eu vou conseguir gerar sempre partes iguais. Nesse caso, quando a gente faz esse tipo de plano de corte e gera partes iguais em todos os cortes imaginários, vamos dizer então que esse animal apresenta SR, que seria simetria radial, ok? Não desenhei para vocês, mas ainda existe um terceiro grupo de animais, inclusive a gente vai falar deles na aula de hoje, que não importa qual jeito que a gente tente traçar um plano imaginário com retas, na verdade, um plano imaginário para gerar partes iguais, que acabam sendo chamados de animais assimétricos, tá bom? Então, simetria bilateral, duas partes, radial, várias partes iguais, e assimétrico, não conseguimos gerar partes que sejam iguais, tá bom? Então essa seria a primeira característica. Segunda característica que a gente tem que mencionar, quantidade de tecidos ou quantidade de folhetos embrionários. Lá com o nosso outro professor de biologia, o Kelvin, você deve ter visto que o que acaba acontecendo, ele trabalhou em embriologia com vocês, ele deve ter falado para vocês que existem algumas estruturas que são chamadas de folhetos embrionários. E esses folhetos embrionários, eles são estruturas muito importantes porque lá na frente eles vão dar origem a tecidos, esses tecidos vão se desenvolver dando origem a órgãos, órgãos-sistemas e sistema formando um organismo. Ainda na fase embrionária, lembrando que essa fase embrionária aqui, eu tenho certeza que você sabe, vou falar só por desencargo de consciência, ela acaba sendo
a fase que a gente chama o embrião de gástrula, ok? Então esse aqui seria o embrião na fase de gástrula. Podemos perceber que aqui eu usei cores exatamente para poder mostrar para vocês uma coisa. No primeiro desenho, você pode perceber que eu usei só duas cores, uma cor azul e uma cor vermelha. A cor vermelha, ela representa um tipo de folheto embrionário que vai ser chamado de ectoderme. Então aqui temos a ectoderme, que é o folheto embrionário mais externo. E ali dentro de azul, a gente tem então outro tipo de folheto embrionário mais interno. Esse vai ser chamado então de endoderme. Quantos folhetos embrionários então esse animal apresenta? 2. Como é que a gente vai chamar esse animal? Ou qual característica que ele vai apresentar? Chamaremos esse animal com 2 folhetos embrionários de animal diblástico. Ok? 2 folhetos embrionários diblástico. Podemos perceber que no desenho que fica lateralmente a ele, a gente tem, de novo, o vermelho como sendo a ectoderme, o azul como sendo a endoderme, só que agora aparece uma nova cor, que é o laranja. E esse laranja representa outro folheto embrionário, que vai ser chamado de mesoderme. Se a gente levar em consideração os 2 folhetos que ele tinha em comum com os outros e esse novo, esses animais agora não apresentam mais 2 folhetos, eles apresentam 3 folhetos. Então, por isso que a gente vai chamar esses animais de animais triblásticos. Então, quanto a folheto, o animal pode ser classificado em diblástico com 2 folhetos, triblástico com 3. Ok? Ainda trabalhando com o embrião em fase de gastro, você tem que lembrar que quando o embrião adquire esse tipo de característica, essa cavidade que ele tem aqui dentro, ela vai ser chamada de arquêntero ou intestino primitivo. E essa partezinha aqui de fora, ela vai ser chamada de blastóporo, ok? Se por um acaso o blastóporo der origem, só pegar outro giz aqui, por favor. Se o blastóporo der origem, por um acaso, ao ânus, esse animal vai ser chamado, então, de deuterostômio. E se, por um acaso, dessa cavidade, dessa abertura que é chamada de blastóporo, se originar a boca, você vai chamar esse animal, então, de protostômio. Então, o que você tem que imaginar? Quanto à origem do ânus e da boca, se a boca se originar primeiro, animal protostômio, se o ânus se originar primeiro, animal deuterostômio. Então, agora a gente já trabalhou com 3 classificações, 3 termos que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Vamos então para o último termo, que seria a presença ou não de uma cavidade corporal que vai ser chamada de celoma. Ok? A melhor definição, sem cessa, de cavidade corporal para celoma é um buraco. Sempre uso o mesmo exemplo, que talvez seja um dos que as pessoas mais conseguem ter contato e lembrar. Você pega, por exemplo, um frango congelado e tira tudo que tem dentro dele, só sobra aquela cavidade, aquilo ali faz referência exatamente ao que a gente chama de celoma. Alguns animais têm, outros animais não têm, é isso que eu vou procurar explicar para vocês agora. Ok? No primeiro, segundo e terceiro desenho, pode reparar que cada uma dessas aberturas que eu desenhei para vocês, elas são chamadas de tubo digestório. Podemos perceber que no primeiro animal não existe qualquer tipo de cavidade, ou seja, ele não conta com celoma. Então, quando os animais não tiverem celoma, eles são chamados simplesmente de acelomados. Esse, então, seria o primeiro desenho. Vamos pular para o último desenho, você vai entender o porquê. Nesse segundo desenho, você pode reparar que nesse ponto aqui que eu estou apontando e nesse outro ponto, existem cavidades. Como é que essas cavidades irão se chamar? Elas irão receber o nome de celoma. Então, esse animal que tiver esse tipo de característica do terceiro desenho, ele vai ser chamado de celomado. Então, o que o aluno já vai lá e faz associação? Não tem cavidade, acelomado. Tem cavidade, celomado. Certo? Quase isso. Você tem que lembrar que existe um grupo de organismos que ele até tem a cavidade, mas essa cavidade não pode ser considerada de celoma. Ela vai ter um nome parecido com celoma. Ela vai ser chamada de pseudoceloma. E por que ela não é um pseudoceloma? Você tem que lembrar que essa palavra pseudo significa falso, ou seja, essa cavidade aqui é um falso celoma. Tiago, me explica melhor isso. Lembra quando eu falei para vocês aqui da existência de um terceiro folheto embrionário que era chamado de mesoderme? Quando a mesoderme cobrir completamente essa cavidade, aí sim nós teremos a cavidade que vai ser chamada de celoma, então o animal pode ser considerado celomado. Isso acontece somente no terceiro desenho. No segundo desenho, você pode reparar que a cavidade existe,
mas ela não é completamente revestida por mesoderme. É só a parte externa dela que é coberta por mesoderme. Sem falar que você pode reparar que o próprio tubo digestório desses animais não vai ser coberto por mesoderme. Por isso que essa cavidade, apesar de existir, é uma cavidade falsa, ela não é um celoma verdadeiro. Então, por isso que esses animais a gente vai chamar, então, de pseudocelomados. Então, lembre-se, tipo de simetria, simetria bilateral e radial, quantidade de folhetos de blástico e triblástico, origem bocoanos, deuterostômicos e protostômicos, presença ou não de celoma, acelomados, pseudocelomados e celomados. Ok? Uma vez que a gente fez essa revisão de palavras e termos que nós vamos usar nas nossas próximas aulas, vamos falar então do primeiro grupo de animais que iremos trabalhar na aula de hoje, que são os poríferos. Lembra que o reino que a gente está trabalhando é o reino Animalia, e nesse caso, o filo que nós estamos trabalhando é o filo chamado de filo porífero. Primeira coisa, quem são os poríferos? Os poríferos são basicamente as esponjas, ok? As esponjas aquáticas, ok? No caso, qual que é a principal característica que dá nome a esse grupo de animais? O fato do corpo deles ser composto por cavidades ou aberturas que vão ser chamadas de poros. Então, daí porífero. Poro, pore, poros, fero, portador, ou seja, portador de poros, ok? No desenho que eu procurei mostrar aqui para vocês, esses poros estarão representados por essa estrutura aqui, ó, que é exatamente essas aberturas por onde a água vai entrar. Então, esse aqui seria um poro, ok? Como eu mencionei para vocês agora há pouco, existem animais que a gente não consegue traçar um plano de simetria. Nesse caso, são os poríferos, são as esponjas. Então, por isso que eles são considerados animais assimétricos. Ok? Eles vivem fixos a determinados tipos de locais, rochas, cascos de navio, entre outros tipos de coisa, que a gente chama de substrato. Quando nós temos um organismo que é fixo a um substrato, a gente chama esse organismo então de céssio. Ok? Sendo que as colônias, elas podem viver, tanto que os poríferos podem viver isoladamente ou colônia, ou seja, sozinhos ou juntamente com grupos de outros de suas espécies, que são, no caso, as colônias, ok? Apesar de eles serem formados por uma grande quantidade de células, essas células não se organizam em tecido, muito menos sistema, órgão ou qualquer tipo de coisa. É exatamente por isso que os poríferos são considerados, de todos os filos, um dos animais mais simples que existem, ok? Mas só uma coisa, as células que formam a estrutura desse organismo, cada uma tem a sua função. Tem célula com função de sustentação, tem célula com função de como é que eu posso dizer, se transformar em outros tipos de célula e por aí vai, ok? Como é que eles conseguem o alimento, como é que eles conseguem os seus gases respiratórios, entre outros tipos de coisa? Através de um processo que é chamado de filtração, ou seja, eles são animais considerados filtradores. Eles são animais considerados filtradores. Mais ou menos como é que vai acontecer essa filtração? Para explicar como é que acontece essa filtração, eu tenho que apresentar para vocês mais duas regiões que, nesse caso, fazem parte da estrutura de uma esponja. Se os buracos ao redor, se os buracos espalhados pelo corpo são chamados de poros, esse buraco principal aqui de cima, ele vai ser chamado de ósculo. E essa cavidade interna, ela vai receber o nome de átrio. Então, qual que é o trajeto que a água vai fazer para ele poder filtrar, conseguir retirar os nutrientes, conseguir o oxigênio e eliminar substâncias, entre outros tipos de coisa? A água entra pelos poros, circula, vai ser filtrada dentro dessa cavidade que vai ser chamada de átrio e depois ela vai ser liberada pelo ósculo. Lembrando que esse processo de filtração é um processo contínuo, exatamente porque é da água que ele vai retirar o que ele necessita para sobreviver. Tiago, eu lembro que existe algum tipo de célula que é característica desse grupo de animais que é chamado de porífero. Como é que essa célula vai ser chamada, que eu não estou lembrando agora? Eu procurei fazer um desenho para vocês aqui, ó, de novo, está simplesinho, mas é feito de todo o coração, que seria, nesse caso, a célula que você tem que lembrar que ela é característica dos poríferos, que acaba sendo o coanócito. O coanócito é uma célula flagelada com colarinho. E por que ela é importante? Lembra que eu falei para vocês que no átrio a água ela é filtrada para poder retirar o que o porífero necessita? Quem faz esse processo de filtração acaba sendo o coanócito. Então, basicamente, a água vem daqui, carregando
o que a esponja necessita para a sua sobrevivência e graças a esse tal desse colarinho, essas substâncias ficam retidas lá e por difusão as células acabam conseguindo os nutrientes, os gases respiratórios que ela acaba necessitando. Da mesma forma acaba acontecendo a sua eliminação. Eles são organismos bioindicadores. O que é um bioindicador? É basicamente o seguinte, se ele tem naquele local a qualidade do ambiente é boa, ou seja, não é poluída. Se ele não tem, a qualidade do ambiente não é boa, então ele é poluído. Então, se tem porífero, o ambiente acaba sendo com um nível de poluição indicado para a sobrevivência de outros tipos de seres vivos. Como é que eles vão se reproduzir? Eles podem se reproduzir de duas formas. De uma forma assexuada, e basicamente essas formas assexuadas estão relacionadas com o alto grau de regeneração que esses organismos podem ter. Ou seja, brotamento, entre outros tipos de procedimentos que, nesse caso, sendo assexuado, não vai haver troca de material genético, ok? E no caso, o ciclo sexuado vai ser bastante interessante, porque células aqui, ó, internas dessa esponja vão se transformar em gametas. A esponja masculina, ou seja, que vai ter o gameta masculino, vai mandar para outra esponja que vai conter o gameta feminino, vai haver uma fecundação e o que é mais interessante, apesar dos organismos serem sésseis na sua fase adulta, quando acontece a reprodução sexuada, eles têm uma larva. E essa larva ela é móvel, até que ela consiga se fixar em um ambiente, se multiplicar e dar origem a um novo tipo de organismo, mas nesse caso, com variabilidade genética, uma vez que foi realizado o processo de reprodução sexuada. Então, sobre os poríferos, pelo menos essa primeira parte, a gente acabou dando uma revisada. Então, vamos lá dar uma lidinha nos itens, se precisar a gente volta aqui para o quadro. E você já sabe que vai precisar, né? Então, vem para cá comigo de novo. Então, letra A. Possuem ciclo de vida assexuado e sexuado. Possuem. Você acabou de ver comigo que as esponjas podem se reproduzir tanto de forma sexuada, principalmente relacionada à sua alta capacidade regenerativa, e também de forma sexuada com troca de material genético, ok? Vamos lá. Letra B. Então, a letra A não é a nossa alternativa. Letra B. Apresentam quinidócitos como mecanismos de defesa. Quinidócito, coanócito. Tiago, quinidócito e coanócito são a mesma coisa? Não. Apesar dos nomes serem muito parecidos, eles são células completamente diferentes, de organismos completamente diferentes. E aproveitando o ciclo de falar sobre os quinidócitos, vamos de novo para o quadro para a gente falar do próximo filo, que evolutivamente já vem logo após o filo dos poríferos, que seria, vem comigo agora por favor, o filo dos quinidários. Ok? Os quinidários eles também são chamados de selenterados. Se você quiser um exemplo para você lembrar quem são, você tem, por exemplo, as hidras, os corais, as anêmonas e também as águas-vivas. Esses 4 organismos são os organismos que se encontram dentro do filo dos quinidários. Assim como os poríferos, eles são aquáticos. Assim como os poríferos, a maioria acaba sendo marinha, ok? Diferentemente dos poríferos, que são assimétricos, os quinidários já possuem o que a gente chama de simetria radial. Você acabou de ver comigo aqui nesse pedaço, inclusive eu até usei um outro tipo de representante do grupo dos quinidários. Se aqui eu usei uma hidra, ou pelo menos tentei fazer o desenho de uma hidra, aqui a gente teria, no caso, uma anêmona, ok? Apesar de eu não ter escrito aqui para vocês de uma forma bem clara, eles podem ser, deixa eu ver aqui, deixa eu pular aqui. Aqui eu fiz o paralelo de séssil, então vem para cá. Podem existir organismos que são sésseis e organismos que são móveis. Por isso que eu coloquei aqui para vocês dimorfismo. Eles apresentam 2 tipos de forma. A forma que a gente tem, no caso, as hidras, as anêmonas e os corais, ela vai ter um nome bem específico. Ela vai ser chamada de forma de pólipo. Essa forma de pólipo, ela é comum à característica com os poríferos. Ela acaba sendo séssil, fixa a um substrato. No caso do outro representante, que é a água-viva, a gente já vai ter uma forma que vai ser chamada de forma móvel, livre natante, exatamente porque ela vai conseguir se locomover. Então, uma forma só, aqui vão apresentar 2. Eles são os primeiros organismos a apresentarem boca, o que significa que a forma de alimentação desses organismos é diferente. Enquanto os poríferos eles eram animais filtradores, as esponjas, elas acabam, os poríferos, esponjas, animais filtradores. Os quinidários, eles já acabam sendo animais predadores.
Basicamente o que vai acontecer, que ainda vou explicar para vocês em maiores detalhes daqui a pouco, mas com o auxílio dos seus tentáculos, seja para cima, no caso da forma de pólipo, ou para baixo, no caso da forma de medusa, eles vão capturar esses alimentos, vão levar até a sua boca, que se for no pólipo para cima, na medusa para baixo, e lá eles vão jogar dentro de uma cavidade, ok? Deixa eu até mais ou menos desenhar essa cavidade aqui para vocês. Aí o que vai acontecer? Dentro dessa cavidade, que vai ser chamada de cavidade gastrovascular, ele vai ser digerido. Ele vai ser digerido totalmente dentro dessa cavidade, caracterizando a digestão extracelular? Não. Vai ter uma mistura. Grande parte do que ele come vai ser digerido nessa cavidade, mas a digestão também vai continuar depois dentro das células. Então é parte intra, parte extracelular. A dúvida que você pode ter é a seguinte: beleza, o animal foi lá, comeu, digeriu, etc. Depois de digerido, ele vai jogar para fora por onde os restos que ele vai ser produzido? Entra pela boca, é digerido e vai ser jogado de fora pela boca. Ou seja, eles apresentam um sistema digestório, um tubo digestório incompleto. Tem boca, mas acaba não apresentando ânus. Quanto à quantidade de folhetos embrionários que a gente sequer mencionou em porífero, porque eles não têm, os quinidários são animais que apresentam 2 tipos de folhetos embrionários. Por isso que eu apresentei para vocês o termo aqui chamado de diblástico. Então, além deles terem boca, coisa que não tinha antes, 2 formas, coisa que não tinha antes, 2 folhetos embrionários, coisa que não tinha antes, o que eles também apresentam que não tinha antes? Um sistema nervoso. Esse sistema nervoso vai ser chamado de sistema nervoso difuso. E por que ele vai ser um sistema nervoso difuso? Porque ele até vai possuir uma rede de células nervosas, só que não existe um centro de processamento. Essas células podem até trocar informações entre outros tipos de coisa, mas, no caso, elas agem mais em resposta aos estímulos que ela vai receber do ambiente. Lembra quando eu falei para vocês agora há pouco, que ela pode pegar os tentáculos, capturar organismos, levar até a boca dela? É exatamente com o auxílio desse sistema nervoso que ela vai conseguir fazer isso. Ela vai lá, detecta com o tentáculo a presença dos animais, aí realiza determinados tipos de movimentos e vai lá e com os tentáculos leva à boca e pratica vários tipos de atividades, nesse caso, atividades sensoriais. No caso, esse pedacinho aqui eu já tinha mencionado para vocês, que acaba sendo o sistema digestório incompleto, ok? Antes de eu falar um pouquinho sobre a reprodução desses organismos, deixa eu só vir para cá, para essa parte do quadro. Lembra que lá no item B, ele fala pra gente, ele fala que existe uma célula que é chamada de quinidócito, que você não pode confundir com coanócito. Aqui então está o quinidócito. Deixa eu escrever aqui, ó. Quinidócito. Você já deve ter visto em desenhos, principalmente esses desenhos mais novos, dando a ideia que as águas-vivas, elas dão choque nas pessoas, dão choque nos personagens dos desenhos, entre outros tipos de coisa. Na verdade, eles não dão choque. O que eles promovem são queimaduras, os organismos são queimados. Então aquilo ali é um pouquinho diferente da realidade do desenho. Mas como é que isso vai funcionar? Ao longo dos tentáculos, seja pólipo ou seja medusa, vai estar espalhado um tipo de célula que vai ser chamada de quinidócito. Esse quinidócito vai ter uma região extremamente sensível, que vai ser chamada ou vai ser comparada a um gatilho de uma arma. Como é que uma arma funciona? Você pressiona o gatilho, a bala sai. Caso esse quinidócito seja tocado, ou seja, nessa região do gatilho, o que vai acontecer? Dentro dele vai existir um filamento que vai ser chamado de nematocisto, e esse nematocisto vai ter uma substância urticante, ou seja, uma substância que vai causar alergia, uma substância que vai causar queimadura, entre outros tipos de coisa. Então, quando o animal vai lá e encosta no tentáculo, nesse gatilho do quinidócito, esse filamento do nematocisto, ele é jogado para fora, como se fosse um tiro. E no que ele é jogado para fora, o que ele acaba acontecendo? Ele penetra no corpo do organismo, injetando nele a substância tóxica. Sendo que essa substância ela vai causar queimadura, ela vai causar paralisia e até mesmo morte do organismo, dependendo da quantidade de substância que ele receber, de acordo com a quantidade de tentáculos que ele entrar em contato. Pra você ter ideia, eu que não sou baixinho, tenho 90, existem águas-vivas que são maiores que eu, no caso, se uma água-viva dessa entrar em contato com o ser humano, acaba sendo muito perigoso pela quantidade de quinidócitos que pode entrar em contato, nematocisto, etc. Ou seja, algumas águas-vivas realmente elas podem acabar matando. Okay? Então, quinidócito é a célula característica dos quinidários. Tanto é que faz referência até o nome. Okay? Reprodução.
Eles podem se reproduzir assexuadamente, principalmente de forma também relacionada com a capacidade regenerativa. Hidras fazem brotamento, quebram um pedacinho, regeneram e dá origem a outros organismos. E também podem fazer reprodução sexuada. Nesse caso, reprodução sexuada, vale a pena mencionar uma coisa que eu já tinha explicado para vocês lá em planta, que era um ciclo de alternância de gerações. Olha, Thiago, mas tem alternância de geração em animal também? Tem. Existem alguns representantes do filo dos quinidários, como por exemplo a Aurelia aurita e a Aubelia sp, que nesse caso elas ficam alternando ao longo do seu ciclo na forma de pólipo e na forma de medusa. Por isso então que o ciclo é chamado de alternância de gerações. Falando de quinidócito, aproveitando para dar revisada em quinidários, agora a gente pode voltar e resolver os nossos itens, tá bom? Então vem para cá. Apresentam quinidócitos como mecanismo de defesa. Quinidócito é característica de porífero? Não, ok? Beleza? Então lembrando, ó, dentre as características apresentadas abaixo, marca aquela que justifica a inclusão de ser vivo no filo porífera e não no filo de outros animais. Então a gente tem que procurar alguma característica que mostra que o animal pode ser incluído no porífero e que outros animais não têm. Então a letra A e a letra B, não. Letra A porque vários outros organismos têm, letra B porque quinidócito é característica de quinidário. Ok? Letra C, filtra água para absorção de nutrientes? Também não, porque existem outros tipos de animais que a gente vai ver ao longo dos nossos estudos que eles também acabam sendo filtradores, como por exemplo os moluscos. Alguns moluscos, como as ostras, etc., a gente vai ver que eles também são filtradores. Não sendo a A, não sendo a B, não sendo a C, só pode ser a D. Então vamos ver o que a D fala. Não possuem células organizadas em tecidos bem definidos. Ou seja, a partir do momento que você tem um animal que tem até célula, mas não tem essas células organizadas em tecidos definidos para dar origem a sistema e etc., como a gente observa, por exemplo, nos quinidários, essa acaba sendo a característica que faz com que um animal seja colocado no filo porífera e não em qualquer outro tipo de filo de outros animais, ok? Vamos lá para a câmera principal. Pessoal, falamos então de características básicas de animais poríferos e quinidários. Daqui a pouquinho a gente volta para falar de mais dois